Bom, e agora nós vamos falar de saúde. Muita gente tem feito acompanhamento da saúde de casa, seja o uso de um respirador ou até mesmo outros equipamentos, até uma UTI, o que a gente chama de home care. E pensando nesses pacientes, concessionárias de energia, como por exemplo a EDP Bandeirantes, está fazendo um cadastro para garantir fornecimento de energia em caso de alguma pane ou também manutenção na rede elétrica. Quem conversa com a gente sobre isso é Rafael Almeida, que é gestor da EDP, e vai conversar então com a gente para a gente entender como que funciona. Rafael, bem-vindo aqui à Central da Esperança. Como é esse cadastro? E lembrando, né, você é da EDP Bandeirantes, mas vale para todo o país e todas as concessionárias têm que ter esse serviço, isso mesmo? Isso, exatamente. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Aparecida. A gente tem reforçado bastante essa questão desse cadastro, principalmente nesse período vivido aí em função da pandemia, onde o uso de respiradores está se tornando mais comum. Então esse cadastro ele dá ao consumidor alguns benefícios. Por exemplo, quando a empresa vai fazer algum desligamento programado em alguma região por conta de uma eventual manutenção, essa pessoa ela é avisada com bastante antecedência, né, de modo que ela possa fazer o seu deslocamento para uma outra unidade consumidora que tenha energia e assim ela não fique prejudicada, ou até mesmo no momento da religação, né? Então, assim como já acontece com hospitais e clínicas, a EDP ela garante, né, uma religação mais acelerada, mais rápida para esse cliente. E quais as famílias que se enquadram neste programa aí da EDP, das concessionárias de energia elétrica? Certo. O enquadramento ele é baseado no laudo médico, né, onde o médico ele precisa detalhar o motivo pelo qual o paciente faça uso desse equipamento, lembrando que são equipamentos de uso essenciais à vida. Então a gente está falando de UTI domiciliar, por exemplo, ou aparelho de hemodiálise, ou até mesmo um aparelho respirador, como eu falei anteriormente. Então a pessoa tendo um laudo, ela não precisa ser titular da conta de energia, né? Basta ela morar naquela residência, e aí no momento do cadastro serão solicitadas algumas informações básicas, como o número da instalação dessa unidade consumidora. A instalação ela fica na própria conta de luz, assim como também será solicitado o CPF, o RG e esse laudo que eu comentei. Então essa pessoa anexa isso no nosso site, e após a análise dos dados, esse cadastro é efetivado. É importante que no caso específico aqui da EDP, todas as nossas agências ainda estão fechadas por conta da pandemia, e esse serviço está disponível na nossa página virtual, que é o www.edponline.com.br, e lá vai ter um link chamado Serviços Sem Sair de Casa, onde o cliente pode fazer esse acesso e aí solicitar esse cadastro. Agora, Rafael, além desse cadastro, existe algum também benefício que seja de desconto na conta de energia, justamente por ter respiradores, uma UTI em casa e equipamentos que acabam puxando muita energia, também tem algum desconto, algum benefício nesse sentido econômico? Sim, o desconto, na verdade, ele está vinculado ao cadastro da tarifa social. As pessoas que têm o cadastro do aparelho vital na sua residência, ela entra numa regra um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais favorável para que ela tenha o desconto na fatura de energia. Então, o primeiro passo essa pessoa precisa estar cadastrada no Cadastro Único, que é um programa do governo federal, ou então ter adesão ao BPC, que é o benefício da prestação continuada. Ela tendo acesso a um desses dois programas, ela pode procurar a EDP, para solicitar também o cadastro da tarifa social. Esse desconto ele pode chegar até 65% no valor total da conta de luz no fim do mês, por exemplo. Rafael, uma vez a EDP sendo chamada para restabelecer uma ligação de energia, como é que é feito esse trabalho? Qual o prazo dado para restabelecer? Sim, no caso de religação por conta de suspensão por inadimplência, por exemplo, a gente trabalha com um prazo regulado. Esse prazo ele é de até 24 horas, né? Ele tem um dia para acontecer. Quando é um serviço, uma paralisação por alguma eventual problema técnico na nossa rede, esse prazo é o mais rápido possível. A gente não determina um prazo específico porque depende muito da complexidade. Por exemplo, pode ser um poste abalroado, pode ser uma árvore que caiu sobre a rede, pode ser apenas um ramal partido, então depende muito da complexidade. Mas normalmente em até 90 minutos a gente faz esse restabelecimento.
Rafael, eu quero aproveitar aqui a sua presença na Central da Esperança e creio que seja a dúvida de muitos consumidores, principalmente quando se trata de serviços essenciais, como energia elétrica e também abastecimento de água. Agora, falando da energia elétrica, nesse período de pandemia, continua valendo aquela norma que, inclusive, a ANEEL publicou, em que o consumidor não pode ter a energia cortada, mesmo diante de uma inadimplência? Quanto tempo que isso vai durar? E depois, se a pessoa não conseguir pagar durante esse período de pandemia, como é que ela vai fazer para acertar esse débito com a concessionária de energia? Porque é um assunto muito importante para todo mundo. A gente sabe que tem muitas pessoas passando por dificuldades financeiras. Qual a orientação que você dá para a gente? Perfeito. Como imagino que algumas pessoas saibam, né, todas as empresas de energia elas são submetidas às determinações do órgão regulador, que hoje é a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e existe uma resolução específica para esse período de pandemia, onde, como você falou bem, em relação ao corte por falta de pagamento. Até o final desse mês agora estão suspensos, né, do mês de julho, perdão, estão suspensos o corte, está em processo de avaliação se isso se permanecerá ou se será suspensa essa resolução. No caso de consumidor que esteja com alguma dificuldade no cumprimento dos seus compromissos, né, com a conta de energia, uma das opções que a gente sempre fala é a tarifa social, que é um benefício. Caso ele entre nos requisitos legais para que faça adesão, é um desconto importante que ajuda no fim do mês ele ter condições de efetuar o pagamento. E se ainda assim houver a dificuldade, a gente tem uma série de dicas de economia também, né, no nosso site ele pode encontrar algumas dicas de economia, como por exemplo a troca de lâmpadas, a manutenção na maior forma possível, né, os ambientes com luz natural para que o ambiente seja iluminado de forma natural, a borracha de vedação da geladeira, entre outros. E se ainda assim ele não conseguir reduzir o valor para fazer o pagamento da sua conta, ele pode procurar a empresa para solicitar um acordo de pagamento. E esse acordo de pagamento pode ser parcelado, né? Ou seja, ele não vai ter que pagar tudo de uma vez só. Isso, existem algumas condições de acordo com o tamanho da dívida, né, e com o perfil do cliente, existem algumas condições sim, de valor de entrada e mais o parcelamento das demais quantias. Ok, Rafael, muito obrigado pela participação aqui na Central da Esperança. Seja sempre muito bem-vindo aqui à TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Muito obrigado, uma ótima tarde para você. Ótima tarde, a DP agradece a minha participação. Muito obrigada.